Boa noite, eu sou Ana Paula Souza, do Comitê Popular de Lutas. Na sequência do nosso videocast, esse é o episódio 7. E vamos falar, continuando na temática da cidade que queremos, não queremos uma cidade que não seja democrática. E esse é o assunto dessa noite. Vamos falar sobre os atos terroristas praticados dia 8 de janeiro, segunda-feira, faz um ano, que invadiram um Congresso, invadiram um Planalto em prol de um suposto golpe. E vamos hoje receber várias pessoas para falar um pouquinho para a gente sobre questões históricas, sobre democracia e sobre o que não pode haver num país com uma política democrática. Não esqueçam de curtir os nossos canais, seguir as nossas redes, as nossas mídias sociais, Instagram, Facebook. Solta a vinheta. Boa noite, Alan. Alan está comigo. Boa noite. Boa noite. Alan é historiador, doutor em História de África. Agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. O comitê está muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Tá. Boa noite, eu que agradeço, enfim. Né? Eu que fico aqui assistindo. Hoje a gente vai falar um pouco, espero que consiga responder ao questionamento, que eu possa, acima de tudo, contribuir com alguma coisa. Com certeza, já contribuiu em estar aqui com a gente essa noite. Boa noite, Ângela. Olá, Ana, que bom estar aqui. Eu sou fã desse podcast, estou super feliz de estar aqui. A Ângela, ela é secretária de organização do PT, né? Então, eu acredito que vai ter muita coisa boa para falar para a gente, para dividir com a gente. Ela também é da cidade, é de Miguel Pereira. Os nossos dois convidados de hoje é de Miguel Pereira. A gente está esperando um terceiro, mas ele é surpresa. Então, não vou soltar um spoiler aqui, não. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre aquele acontecimento que não deixa de ser histórico, né? Porque agora ele vai estar, sim, em todos os livros de história do Brasil, que foi a invasão, né, do Planalto, do Congresso, por extremistas, né? Vamos colocar assim, extremistas. E aquela invasão ela foi considerada como um ato terrorista. E foram praticados, né, Ângela, por fundamentalistas, e é inimaginável, né, que pessoas progressistas pudessem algum dia praticar um ato terrorista como aquele. O que você pode falar com a gente? Porque os progressistas fariam isso? Bom, Ana, olha só, o nosso conceito de democracia é diferente do conceito de democracia que essa extrema-direita tem. O nosso conceito de democracia inclui a derrota. Nós respeitamos o resultado das urnas, e basta ver que nós respeitamos completamente o resultado dessa eleição, onde nós ganhamos a eleição para o Executivo e perdemos a eleição para o Congresso. E perdemos feio a eleição para o Congresso. As dificuldades de governabilidade que a gente tem hoje em dia são fruto disso, e nós não estamos questionando isso. Se tivéssemos o controle das urnas e teríamos um Congresso com uma formação completamente diferente. Nós temos um Congresso que tem 136 deputados progressistas e só a bancada ruralista tem 236. E nós aceitamos completamente o resultado dessa urna. De mais a mais, esse questionamento das urnas, ele teria acontecido de qualquer forma, mesmo que nós tivéssemos o voto em papel, auditável, teria havido questionamento da mesma forma, porque é o modus operandi dessa extrema-direita. O Trump questiona, Bolsonaro questiona, o Milei agora na Argentina também, antes da eleição, as urnas já estão sendo questionadas, que é uma forma de abrir caminho para o golpe. Então, se eu perder, o caminho está aberto para o golpe. E a tentativa do golpe, ela realmente estava sendo organizada, isso não foi uma baderna, isso foi um ato pensado para que anulássemos as eleições
e mantivéssemos o Bolsonaro no poder e com poderes totalitários. E foi uma coisa muito grave que aconteceu, porque foi uma tentativa de golpe de Estado. E essa tentativa de golpe do Estado teve cabeças pensantes pensando nisso, teve organizadores, teve financiadores, e eu acho que é muito importante que a gente passe essa história limpo, sem anistia. Nós precisamos apurar o ocorrido, porque é olhando para o passado que se cria um novo futuro. Nós precisamos, sobre esse ato de 8 de janeiro, apurar todas essas responsabilidades, punir todos os responsáveis, para que a gente possa fortalecer a democracia e evitar que isso aconteça novamente. É muito verdade. E, assim, de fato, vivemos numa democracia, porque se não vivêssemos, nem o golpe seria possível, né? Nem o ato terrorista em si, ele seria possível, né? Então, assim, viver numa democracia é ter espaço até mesmo para fazer o que se considera errado, né? E aí vai ter, obviamente, que agora pagar, né? Tudo tem um retorno, né? Pagar pelo que fizeram. E aí muitas pessoas falam assim: eu não gosto de política, eu não sou uma pessoa política. Mas a gente vive, né, num sistema político chamado democracia. Alan, o que seria democracia para você? Bom, boa noite, né? Primeiramente, dar boa noite a Ângela, quando eu não tinha falado, que eu estava aqui testando o computador. Boa noite, Ângela. Enfim, olá. Democracia. O que é democracia? O conceito básico de democracia, né, é um regime, né, bem simples, simplificando o máximo disso, é um regime político em que cidadãos, no aspecto de direitos políticos, participam igualmente do governo, ou seja, não é o cidadão que está lá governando, mas a gente elege um representante, e esse representante, teoricamente, está representando, né, desculpa a redundância, os interesses da população, ou seja, o interesse da maioria da população. Isso é uma democracia, né, onde todos, a questão dos direitos iguais, né, o poder falar, o poder se expressar, né? Logicamente que o poder se expressar não significa que o meu poder, a minha expressão, minha liberdade de expressão, ela não tem o direito de agredir ou de ferir a liberdade do outro. Existe um limite, né? E o limite também se aplica até à própria democracia. A minha liberdade de expressão não permite que eu ataque o sistema, né? Por isso que o que aconteceu em 8 de janeiro, as pessoas agora estão respondendo, muitos estão presos, outros virão a ser presos exatamente por isso, porque houve um ataque a um sistema democrático e um ataque a instituições que o representam, né? O ataque ao que ocorreu em Brasília foi o ataque aos 3 poderes, principalmente o mais afetado é o poder judiciário, a justiça. Então, e isso, né, isso de forma alguma pode passar em branco, porque quando se ataca esses 3 pilares da democracia, do poder que constitui uma democracia, o legislativo, o judiciário e o executivo, é sinal que alguma coisa aconteceu anteriormente que chegou a tal ponto de ter, digamos, a conivência de certos setores da sociedade, do poder, para que essa ação contra um poder instituído democraticamente ocorresse. Então, o que eu quero dizer com isso? Houve, anteriormente, uma crítica muito forte a tudo, a política em si, a tudo que eu quero dizer, a política em si. Quando se ataca, a gente pode não concordar com a política, achar que aqueles que foram eleitos não estão representando o interesse daqueles que o elegeu, ou daqueles que o elegeram. Ok? Isso faz parte do jogo. Mas a partir do momento que a gente demoniza a parte política, aí a gente constrói um vácuo. O que a gente passou nos últimos anos? Isso vai iniciar em 2013, mas pelo menos nos últimos 4 anos, foi um ataque sistemático à política em si. Político corrupto, parece que todo político é corrupto, isso é uma inverdade, não é todo. É lógico que existe político corrupto.
como existe empresários corruptos, como existe cidadão comum corrupto, né? Mas, ao atacar o sistema político, a democracia e a questão, aqueles que lá estão, que são os políticos, a gente cria um vácuo. E quando há esse vácuo, como houve na questão da queda da Dilma, que foi impeachmentada, já foi provado isso não está mais em discussão injustamente, cria-se um vácuo. E o vácuo foi o que aconteceu. Alguém vai ocupar esse espaço deixado pelo não político. Agora é não político. Agora são as pessoas técnicas que não gostam de política, vão ter um olhar mais técnico. Então, isso vai gerar, esse vácuo gera naquilo, no Bolsonaro, no Milei, se a gente olhar lá para fora em outros pseudos ou pretendentes a ditadores. Então, tudo que vem no vácuo do não político é muito ruim. E no caso do Brasil, que é uma democracia muito recente, a nossa Constituição é de 88, então a gente sequer tem estrutura ainda sólida de verdade, para aguentar o tranco. A gente aguentou esse tranco agora. Mas, no entanto, ao custo que isso está sendo cobrado, que a gente está pagando ainda, e o custo dessa sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade dividida. Então, a democracia permite muita coisa, mas nem tudo é permitido. Isso é bom colocar. A gente não pode atacar a liberdade do outro, a gente tem a liberdade de se manifestar, mas essa manifestação dentro dos parâmetros legais. Sim, e você falou até que o Brasil é uma democracia jovem, e talvez por ser uma democracia jovem, que as pessoas são muito pouco politizadas, e por serem pouco politizadas, talvez também isso amplie, né, essa questão extremista que a gente vem vivendo na sociedade. Chegou o meu terceiro convidado, o Luiz Orlando. Boa noite, Luiz Orlando. Boa noite. Então, eu estava falando, Luiz, que você é do PCdoB, né? Você já está na militância há muito tempo, né? E aí, já para começar, eu queria saber de você o que é ser progressista. Bem, a definição de progresso, né, de progressismo, ela varia muito de partidos, de visões diferentes. No nosso caso, no nosso campo, o ser progressista ele tem a ver necessariamente com um olhar mais igualitário, um olhar de justiça social, um olhar de reparação, visto a história do país de escravidão recente e tudo mais. Então, ser progressista é olhar o amanhã sem deixar ninguém para trás. Exatamente, perfeito. E aí, por isso que é tão importante a gente, sim, a gente constantemente ficar falando, né, e reprisando esses fatos que tentam manchar, né, a nossa democracia. Ângela, você viveu o golpe, né, de 64, viveu na pele, né, Ângela? Olha, Ana, quando o golpe aconteceu, eu tinha 9 anos, mas eu me lembro muito daquele dia, que era dia 1º de abril, porque meu pai estava extremamente alterado nesse dia, e eu fui perguntar a ele o que estava acontecendo. Meu pai era janguista. Meu pai era apoiador de Jango, ele era do PTB. E meu pai estava me dizendo que estava acontecendo uma coisa que era muito ruim para o país. Mas eu passei minha adolescência e boa parte da minha vida adulta durante a ditadura. E eu posso falar para você como é que era viver sob esse tempo. Era a opressão, ela atingia as pessoas. E não era ditadura só no Brasil, era um tempo que era ditadura aqui em toda a América do Sul. A gente tinha ditadura nos países vizinhos, tinha os troços, né? Era para todo lado. Eu lembro que o ataque ele se deu principalmente em educação, arte, cultura. Essas áreas foram profundamente afetadas. Mudou-se o currículo das escolas, se introduziu a tal da moral e cívica, que era
uma matéria, simplesmente para falar do governo, das coisas que o governo estava fazendo, ou seja, para moldar pensamento. Era somente para isso. A intrusão na vida das pessoas ela era real. Eu cheguei a receber uma carta que tinha sido aberta, porque era corriqueiro isso acontecer, e nessa abertura rasgaram o envelope e o correio me entregou dentro de um saco plástico grampeado, essa carta. Eu lembro também que havia uma intensa circulação de militares de outros países aqui no Brasil, e que um deles foi parar na minha casa, lá levado por alguém, e muito simpático, ele era venezuelano, se não me engano, muito simpático, muito afável, mas quando ele olhou para a minha estante e viu alguns livros, que eram livros que não se deveria ter, porque até nisso, se você tinha controle do que você podia ler ou não podia ler. A cara dele, o comportamento dele mudou completamente. Quando ele saiu da minha casa, a gente correu para pegar Veias Abertas da América Latina, O Capital, do Karl Marx, a Origem da Família, Propriedade Privada do Estado, enfim. A gente pegou esses livros todos e foi queimar com medo, assim que o cara saiu, por causa da cara dele. Então, isso afetava a vida das pessoas. Eu lembro que o dia 11 de setembro de 1973, eu tinha um filho de 2 meses, e foi o dia que o Allende caiu, que era a grande esperança de todo mundo que estava no Chile. E eu lembro de amamentar meu filho chorando, pensando qual seria o mundo onde ele iria viver. E eu vivi nesse processo de ditadura até a minha vida adulta mesmo. Eu fui votar para presidente pela primeira vez, eu já tinha 30 anos, já tinha entrado nos 30 anos. Então, inclusive, eu dou um valor imenso ao voto. Eu sou aquelas pessoas que vai estar muito velhinha, dando trabalho, precisando que as pessoas ajudem para chegar até a urna, mas eu vou estar votando, porque eu sei o que significa não votar. Era muito doloroso para mim não fazer parte da democracia. O Alan citou essa questão da participação na democracia. Na ditadura não há participação. Você aceita e pronto. Toda a população sofre uma grande opressão. A bota do militar realmente está em cima da cabeça. Então, assim, quando Lula surge em 79 organizando greve, imagine, greve era uma coisa que a liderança morria torturada. Veja Manuel Fiel Filho, por exemplo, e todo o movimento que tinha, era isso que acontecia, e nós sabíamos disso. Nós sabíamos que havia tortura, havia censura do que podia ser lido ou não. Inclusive, o Jornal do Brasil criou uma coisa que era a matéria que era censurada, no lugar dela ele publicava uma receita de cozinha, de bolo, seja lá, de empadão, do que quer que fosse. Então, você estava, por exemplo, lendo o caderno de política e, de repente, tinha uma receita lá de bolo de nozes. Então, você já sabia que naquele espaço havia uma matéria que tinha sido censurada. Então, de fato, você sabe o que é um Estado antidemocrático. Infelizmente, eu sei. Infelizmente, eu sei. Eu gostaria muito de não saber, Ana, mas eu sei. Sim, mas por isso que eu acho que você, por ter vivido isso, deve ter sentido muito mais do que outras pessoas quando se via homenagear terroristas, homenagear pessoas que durante a ditadura fizeram coisas absurdas, a ver na TV pessoas gritando por intervenção, né? E aí chegar a 8 de janeiro e ter aquela quebradeira como teve no Congresso e no Planalto. Então, eu acredito que você tenha se sentido muito pior, né? Eu acho que tudo deve ter aflorado em você, né, essas coisas, não? Olha, quando estávamos ainda no impeachment da Dilma, teve um ato em defesa do mandato dela no Largo da Carioca, no Rio, e o Chico Buarque, ele falou, no palanque, ele falou, de novo não. E foi de novo sim. Então, foi o impeachment da Dilma, especialmente aquela homenagem à Ustra que o
Bolsonaro faz, aquilo foi facada no meu coração. Perder a eleição de 18 foi também muito doloroso para mim. Foram 4 anos bastante negros, porque eu olhava o que estava vindo e era aquela com o olhar de quem já tinha vivido. Então, eu sabia o que estava vindo. Se nós tivéssemos perdido esse golpe, essa tentativa de golpe tivesse dado certo, eles tivessem conseguido, provavelmente eu estaria na cadeia nesse momento. Eu acho que nós todos aqui que estamos estaríamos também. E não estaríamos nas condições em que estão quem está lá na Colmeia, na Papuda, ou seja, lá em que outro presídio. Nós estaríamos em condições muito piores. Hoje, inclusive, a gente teve essa divulgação dessa notícia pelo Alexandre de Moraes, que pretendia, sim, inclusive, enforcá-lo em praça pública, não é? Sumir com o corpo, tudo isso era prática comum da ditadura, as pessoas sumiam, desapareciam, você ficava sem saber delas. Coisa, inclusive, que a Constituição nem permite hoje, né? Porque em 88 tivemos uma mudança, não se permite enforcar ninguém, não se permite sumir com o corpo de ninguém, né? Bom, também não se permite que policiais possam enfiar pé na porta da casa das pessoas, assassinar pessoas que estão rendidas. E, no entanto, isso também acontece. Nós estamos aqui falando de democracia, mas a gente tem que admitir que tem pessoas que têm mais democracia do que outras. A democracia é profundamente imperfeita ainda. Eu espero que a gente trabalhe para chegar, para aperfeiçoar essa democracia, mas tivéssemos perdido e esse golpe tivesse acontecido, nós não teríamos nenhuma, porque basta ver o que o Milei está fazendo na Argentina em nome da liberdade, proibindo manifestação, mas tudo é em nome da liberdade, é de uma hipocrisia isso, que a gente fica assim, assustado, e se fala isso com tamanha naturalidade, não é? As ofensas vêm em nome de uma liberdade de expressão que é impraticável você falar em ditadura e você falar que vai enforcar alguém, sumir com o corpo de alguém, ou seja lá o que for. E, inclusive, é bom, interessantíssimo lembrar, nessa fala do Alexandre de Moraes sobre o que aconteceu, que ele seria levado para Goiânia. E Goiânia era exatamente o quartel que seria chefiado pelo CID, não fosse o golpe ter dado errado. Então, vê como é que as coisas já estavam todas ficando arrumadinhas ali, né? É verdade. Alan disse que a nossa democracia é uma democracia jovem, mas olha quantos episódios, né, de golpes e de tentativa de golpes nós tivemos em tão pouco tempo, né? E sempre atacando a nossa democracia. Alan, você poderia falar um pouquinho por que você pensa que mesmo sendo um país assim tão jovem, essas coisas sempre tendem a acontecer? Bom, o Brasil ele vive de golpes, né? A gente teve o período monárquico, né? Depois a República é um golpe, né? A implantação da República no país foi um golpe militar, Deodoro da Fonseca e companhia. Depois a gente tem um período aí de República, de certa forma, né? Com a questão da Primeira Guerra, certa, digamos, entre a estabilidade, e depois em 64, como a Ângela, né, viveu e sabe melhor do que a gente aqui, a gente tem um outro golpe, o golpe de 64, né, que a gente só vai conseguir superar em 88. Mas isso tem uma explicação, um país, né, tentar buscar uma explicação mais histórica, é um país governado desde sempre por uma elite. A escravidão no país ela acabou muito recentemente. Se a gente falar em tempo histórico, foi ontem, né? E a gente não superou nada da questão da escravidão. Eu sempre falo, quando, né, há a oportunidade de falar, o Brasil, ele foi construído a partir da apropriação do trabalho de terceiro. Esse trabalho de terceiro é o trabalho do escravizado, né? É um país
construída, o bom era ter pessoas que trabalhassem para você viver da renda. E a gente acaba reproduzindo isso. A nossa elite é uma elite que vive de renda. A partir do momento, né, depois com o governo mais progressista, do PT, essa população marginalizada que está nos guetos, essa população que está na favela, ela começa a ascender socialmente, ela começa a ter espaço na universidade, né? Vale lembrar que a universidade, as melhores universidades do país, as melhores são públicas. No entanto, quem estudava, né, nas públicas eram os filhos da elite, que estudavam a vida toda em colégio particular, mas na hora de formar ia para uma instituição pública. A partir do momento que esse espaço ele começa a ser ocupado por essa classe marginalizada, e não só, sendo não só ocupada, mas apresentando alto nível de desenvolvimento dentro da universidade, e depois essa mesma classe consegue, parece brincadeira, mas consegue estar num espaço em que antes era reservado a essa elite, para aeroporto, a viajar de avião, isso começa a incomodar. Né? O país, ele não tá interessado na questão econômica. Como isso? Eu quero dizer dessa forma, na questão econômica. Quanto mais as pessoas têm renda, mais há circulação de dinheiro, mais riqueza é produzida. Mas essa elite é uma elite que vem desde sempre acostumada à renda. Então, essa renda também ela passa para a manutenção do seu status, de estar em espaço que a maioria da população não tinha acesso. Então, para ela, não é interessante que essa população marginalizada fique ocupando esse espaço, porque aquele privilégio de estar num aeroporto já não existe mais. Se a gente reparar de forma bem direta, assim, bem simples, direta não, mas assim, bem simples, assim, tu vai ver. Desculpa, quando essa população consegue ocupar esses espaços, a gente começa a ter uma reação. Porque a gente é um país, e agora mais do que nunca isso está visível, é um país extremamente racista. Né? Mas essa questão também, e ao mesmo tempo é um país muito contraditório. Primeiro que a gente passou por um período muito longo falando que isso vem lá de Gilberto Freire, de Casagrande Senzala, que nós somos um país miscigenado, né? Que é uma mistura de tudo. Não, a gente é um país negro ou preto, ok? A gente está falando, a nossa região, por exemplo, a gente fala isso sempre, 70% da população do Vale do Café, que hoje é ponto turístico, 70% dessa população era de escravizados. Então, há toda uma construção para, digamos, para deixar bonito um passado que é muito feio no sentido de exploração, de tudo que é de ruim, de tirar uma população e quando vem o fim da escravidão, não dá a ela acesso a nada. Né? Então, isso tudo é um somatório. É um país contraditório, por quê? Porque tudo isso, toda essa parte histórica, a gente não tem, depois, hoje em dia, analisando, tu vê pobre indo para a rua questionar taxação de alta renda, né? Defender privatizações da saúde, privatização da SEDAI, privatização de N coisas. Quem é o mais afetado? Né? É a população. Privatização da saúde. A gente já viveu fora, a gente sabe muito bem como é isso. Tu imagine no Brasil o cidadão comum, nós, tendo que ir a um posto de saúde e lá no posto tem que pagar por essa consulta. Ao ser medicado, tem que não mais a farmácia popular, que já tinha acabado no governo passado, e tem que comprar aquele medicamento. Será que com a renda que a gente tem de um salário mínimo de R$ 1.400, será que a gente consegue manter isso tudo? Não é um Estado assistencialista, nem isso, a gente não é. Mas a gente está longe de ser um Estado assistencialista. Mas também
a gente tem que ter consciência disso, em que há uma dívida e a gente tem que ter um país muito rico e essa riqueza tem que ser distribuída. É isso que o Lula fala o tempo todo. Vamos distribuir. A gente não vai tirar do rico, só do rico, tirar tudo. A gente vai tirar um pouquinho para que a população possa respirar. Porque para a gente chegar a um estágio em que a população do país consiga ter com seu salário acesso à educação, saúde, as coisas mais básicas, a gente está muito longe disso. E aí você está falando de tirar do pobre, né? Isso é uma divisão diminuir a desigualdade, né? A desigualdade social. E aí entra essa extrema-direita, né? Que foram os idealizadores, está sendo provado agora que foram os idealizadores do golpe, e que usam uma retórica, né, que atende a essa população, que você diz que foi para a rua gritar a favor da privatização, né, que fala mal do Bolsa Família, que fala mal disso, e que aí diz que o Brasil vai virar uma Venezuela, né, e que é comunista, que vocês são comunistas. Luiz Orlando, o que é ser comunista? Realmente. O que acontece? Só complementando aquilo que o camarada disse, a grande diferença que acontece, eu sempre uso a metáfora do futebol, né? O Pelé estreou em 1952. Quando o Pelé começou a jogar bola em 1952, a escravidão tinha acabado há apenas 48 anos. Só para a gente ter uma noção histórica. Ou seja, o cara que foi o maior jogador da história, né, começou a jogar bola 48 anos depois da escravidão ter acabado. Então, assim, por aí já diz. Sem dizer a questão, por exemplo, dos ex-escravos, ao acesso à propriedade, o direito de comprar. Nós demos mais direitos e acesso aos imigrantes europeus que aos negros que aqui estavam, né? Então, isso já é um grande paradoxo, sem dizer acesso à educação e tudo mais, que reflete aquilo que a gente tem hoje. Nós somos uma república que nasceu do golpe, nós tivemos exatamente 5 golpes ao longo da história. Então, os golpes não nos assustam. A questão maior ligada, por exemplo, a essa retórica da fake news, do comunismo e tudo mais, ela precisa ser explicada do ponto de vista antropológico. Só para a gente ter uma noção, antes mesmo que existisse a internet difusa, como a gente vê hoje, 6 e 9 horas de televisão. Ou seja, a população brasileira, ela assistia entre 6 e 9 horas de TV, dia. O que aconteceu com isso na virada? Praticamente, essa televisão que nós assistimos, que é uma televisão golpista, uma televisão da elite, ela entrou no bolso de cada um de nós. O brasileiro hoje tem, em média, 3 aparelhos de celulares. Então, uma televisão que me passava tudo anteriormente, hoje eu tenho ela no meu bolso. Então, eu consigo ter acesso às informações, não de maneira em geral, porque a internet, o mito da integração e da democracia da internet, ela não existe. Por isso, nós sempre pedimos o marco e a regulamentação da internet. Em 2006, nós pedimos, como partido, a regulamentação da internet. Porque a internet, ela te dá a possibilidade não só de ser plural. As mídias, hoje, elas são sectárias. Se eu gosto de futebol, eu só vou ver futebol. Se eu gosto de basquete, eu só vou ver basquete. Se eu sou da direita, eu só vejo direita. Se eu sou da esquerda, eu só vejo esquerda. Eu não vejo nenhum problema no bipolarismo. Acho que essa é uma tendência e a gente precisa simplificar o quadro. A gente precisa saber quem é quem, ou de um lado ou do outro. Então, a gente está andando nessa direção, essa é uma tendência mundial. Isso tem a ver com amadurecimento. E a questão do comunismo, nesse caso aí usado como fake news nas redes sociais, ela é mais uma questão de reprodução real do que conhecimento. Tem muita ignorância e tem muita reprodução passiva desse termo. Eles não têm. Outro dia eu estava olhando aqui, só para fazer um adendo, eu estava olhando aqui a questão de uma menina aqui na Zona Sul que foi pega roubando um supermercado. Não sei se vocês viram isso. Veio o PM, botou uma cadeira para ela sentar, uma senhora deu água, a outra ficou dizendo, calma minha filha, calma minha filha. Você imagina se fosse uma pessoa negra, né? Então, o que acontece? Nós temos uma cultura escravista
e que essa cultura ela se move pelo ressentimento. Existe uma diferença entre a inveja e o ressentimento. O ressentido não quer que você tenha. Então, essa é a diferença. E nós temos hoje uma classe média que perdeu espaço, e a partir do momento que ela perdeu espaço, ela ficou ressentida. Ela é ressentida. Na questão específica do comunismo, do dia a dia, que a gente ouve aí, eu, sinceramente, lá na ponta, lá na população, na ponta mesmo, a população, além de não saber o que é, não está ligado muito em ficar falando, mas ali faliu, mas o comunismo na Rússia, mas o comunismo na China. A primeira coisa é que não existe comunismo implementado em nenhum país, né? Infelizmente, o comunismo é algo que a gente luta para que seja implementado, né? Mas hoje o comunismo ele não existe enquanto modalidade de governo e de administração política, né? E as pessoas continuam dizendo essas coisas aí, mas eu acho que realmente é uma questão mais de falta de conhecimento e de uma fake news. É uma fake news como tantas outras fake news nós tivemos a nossa posição e a gente continua caminhando firme aí. Importante, só assim que eu acredito que a gente possa realmente tirar e pelo menos reverter no médio e longo prazo isso aí. Então, por isso que é tão importante regulamentar, né, Luiz? Porque aí, regulamentando, né, as pessoas falam, isso é censura. Não, isso não é censura. Regulamentar não é censurar, né? Mas você tem que ter um limite. Na internet, as pessoas acham que pode falar e fazer o que quiser, sem enxergar o limite do outro, né? E aí, à medida que você pune, né, de alguma forma, que seja multa ou alguma coisa, né? Porque, assim, você cria esse limite que está precisando. Porque hoje, assim, se eu estou monetizando, né? Se eu estou ganhando, então, beleza, eu vou fazer acontecer, né? Porque não tem nada que me diga que não posso fazer, né? A não ser a moral social, né? E aí isso eu acho que nem é um pensamento desses extremistas, né? Então, eu acho importante, sim, muito bem lembrado você falar sobre esse tipo de regulamentação. Ângela, o último governo tentou, de todo jeito, né, se manter agora esses 4 anos que a gente está tendo como respirar um pouquinho, né? Apesar da gente ter um Congresso ainda de direita e está dificultando as coisas, mas a gente já está conseguindo respirar um pouquinho. Se eles tivessem tido êxito, Ângela, como a nossa cidade estaria, por exemplo? Porque, assim, a gente teve visitantes, né, do atentado lá de Miguel Pereira, né? Saíram aqui de Miguel Pereira. E como você vê, se eles tivessem tido êxito, seria um agravamento social, não só de esfera federal, mas uma esfera também que acarretaria nos municípios. Como você vê isso? Bom, a primeira coisa é que eles estabelecem uma divisão entre nós e eles. Na campanha, inclusive, nós fazíamos a nossa, eles faziam a deles, mas quando a gente passava pela campanha deles, eles sempre tinham uma postura muito, muito agressiva, vai para Cuba, comunista, essa coisa toda. E eu acho que essa postura de prepotência que a extrema-direita, o bolsonarismo, tem manifestado, e a gente tem múltiplos exemplos disso, pessoas que humilham faxineiros, pessoas que humilham trabalhadores. Eu acho que aqui, bom, primeiro assim, eu acho que eu estaria emocionalmente destruída, né? Só de ver o retrocesso que esse país estaria vivendo. E eu acho que o retrocesso que o país todo iria viver, ele também iria acontecer aqui dentro da nossa cidade. Nós já vivemos aqui uma administração que não tem oposição, porque nós temos uma Câmara de Vereadores, que é uma mera formalidade, porque eles endossam qualquer coisa que o prefeito faça.
Nós nem entramos em campanha para a campanha municipal desse ano e já tem vereador da tribuna da Câmara destruindo os candidatos que estão aí. Então, sabe, assim, demonizando essas pessoas. Então, eu acho que essa coisa assim do nós e eles, ela estaria muito mais grave do que já é. Essa aqui é uma cidade de muita gente pobre mesmo. E estariam numa situação muito mais delicada. Essa questão do povo escravizado, do escravismo que houve nesse país, o Luiz colocou muito bem, o Alan também, as pessoas mantêm isso, assim, elas querem pagar R$ 100 por um dia inteiro de trabalho. Acho um absurdo pagar mais que isso para fazer uma faxina, para cortar grama. Então, eu acho que a situação dessas pessoas estaria extremamente complicada. A questão da renda das pessoas pobres também estaria muito comprometida, porque nós retomamos a política de aumento real do salário mínimo, pouco a pouco, gradativo. Na verdade, não é na velocidade que eu gostaria de ver isso crescendo muito mais, mas compreendo, tem questão de previdência, de aposentadoria, etc. Mas, pelo menos, nós estamos entrando, de novo, num tempo em que o salário mínimo está crescendo de forma real. E sob o governo que nós tínhamos, e basta a gente ver o que está acontecendo na Argentina agora também, o salário mínimo só era corrigido pela inflação, porque isso está na Constituição. Mas eu não tenho dúvida que nós teríamos mudança de itens como esse, de coisas como essa. Porque o custo de uma ditadura, ela cai sobre a população pobre. São os pobres que pagam por isso. Exatamente. E essa herança escravista faz com que se veja o trabalho, que era o trabalho que o escravo fazia, e fazia de graça, não é? Porque não tinha nenhuma remuneração. Qualquer remuneração que se pague já se acha que é muito, já se pensa que é muito. Eu lembro do Paulo Guedes colocando que o salário mínimo tinha aumentado demais, que tinha criado distorções. A desigualdade, que você citou ainda há pouco, é um projeto. Ela é um projeto. Você mantém o desemprego é um projeto. Tudo isso é um projeto. Quanto mais desemprego você tiver, mais baixos os salários ficam. Esse ano, em um ano de governo, a média de remuneração do trabalhador cresceu 11% dentro do país. Não é? E nós temos um país, o nosso PIB é um PIB robusto. O nosso problema não é em gerar riqueza, o nosso problema é em distribuir a riqueza. Esse é o nosso grande problema. E esse problema ele estaria se manifestando aqui na nossa cidade também. Então, nós veríamos a pobreza crescer no país e crescer no município. Não tenho a menor dúvida disso. Veríamos a qualidade dos serviços públicos caindo, nós veríamos essa questão da educação, o baixíssimo investimento das escolas. Basta lembrar que, quando acabou o governo de Bolsonaro, o valor da merenda era 37 centavos por criança, e foi reajustado imediatamente, foi uma medida de primeiro dia do governo. Você imagine como é que isso se manteria, porque certamente não teríamos tido reajuste no valor da merenda, 37 centavos para alimentar uma criança na escola. O que ela vai comer? Alguns biscoitos e suco de pozinho, que não é suco, né? Isso é mais ou menos isso que eu acho que estaria acontecendo. Eu acho, e de mais a mais, eu acho que, falando por mim, teríamos muitas pessoas tristes andando na rua também. Verdade. Com certeza teríamos. Você falou assim, que eles dividem, né? Eles polarizam, né? Um de um lado, outro do outro. E eu acho que assim viveríamos desse lado muito triste, né? Porque essa polarização, né? Ela traz muita coisa ruim, né? Muito ódio, né? E esse último governo naturalizou a violência, né?
preconceito, racismo, né? Falar sobre atacar pessoas, né? Ser violento, para eles é natural, né? Foi naturalizado por eles, né? Essa coisa de violência. E aí você acha, Luiz, que essas pessoas que foram lá, inclusive pessoas comuns, assim, de cidadezinha pequena, igual Miguel Pereira, né? E outros lugares, Vassouras, Barra do Piraí e tal, essas pessoas que foram até esse atentado e que participaram desse atentado, você acha que eles não tinham dimensão de que o que eles estavam praticando era um ato terrorista? Bem, o que eu acho, sinceramente, é que essas pessoas foram lá de modo deliberado, né? A gente não pode esquecer que se fossem pequenos ladrões de supermercado roubando por fome, estariam todos pedindo para que essas pessoas fossem presas e que a chave fosse jogada fora, nesses programas de TV que nós vemos. Aí, pessoas praticaram um crime de golpe de Estado, que é previsto na Constituição, primeiro crime. Elas praticaram um crime de depredação do patrimônio público e de depredação do patrimônio da humanidade, porque a gente não pode esquecer que o complexo arquitetônico de Brasília é tombado pelo IPHAN e é patrimônio da Unesco, né? Então, ali nós temos um dano ao patrimônio da Unesco, enquanto patrimônio arquitetônico. Nós temos um atentado contra as estruturas públicas e nós temos também um atentado contra a democracia através de um golpe. Então, isso aí são todas coisas, são crimes, na verdade, previstos em lei. Então, o que a gente precisa fazer nada mais é que aplicar a lei vigente, não está uma fala muito firme do Capelli em relação a isso. O que a gente precisa fazer é aplicar a lei. Porque essa lei que serve para um, mas não serve para o outro, não funciona. Essas pessoas pensaram que iriam sair dos seus estados e dos seus municípios, irem até Brasília, quebrarem tudo. Se desse certo, ok. Se desse errado, todos voltariam para a sua vida normal cotidiana. Isso não aconteceu. Então não adianta virem até aqui e dizer, não, mas eu não sabia, mas era minha avó, a minha avó não entende nada, o meu pai não entende nada. Não, a gente não pode de maneira nenhuma transversar e a gente não pode de maneira nenhuma perdoar um golpe de Estado, porque isso tem um signo muito importante para as próximas gerações. Nós já estamos nos livros de história. Aquilo que aconteceu no dia 8 faz parte já e fará parte da história. Hoje, por exemplo, nós estudamos pouco o primeiro golpe, né, Deodoro da Fonseca. É uma coisa que, no tempo, já se passaram alguns anos e tudo mais. Então, quando a gente fala de golpe, a gente fala de Getúlio para cá. Mas os golpes são coisas que precisam ficar na mente de todos nós, porque existe um caso que é uma questão já neurológica, né? A memória e o cérebro são duas coisas das mais hipócritas que existem. Por quê? Porque a memória só nos faz recordar daquilo que convém. Daí a necessidade de trabalhar a memória da escravidão, a memória dos genocídios. Porque a memória humana, ela só lembra daquilo que convém. Então, se como hoje a gente vive numa sociedade que é líquida, onde tudo passa muito rápido, onde a velocidade de informação é muito rápida e onde a gente não consegue apurar se a informação A ou B é verdade ou não, então a gente já parte para o tribunal da internet, as pessoas não têm direito ao contraditório, são linchadas virtualmente. Então é preciso que aquilo que foi feito de errado seja exemplarmente punido, né? Eu queria até aproveitar para dar uma dica de leitura que eu faço sempre para as pessoas. Nós precisamos ler mais O Curtiço, de Aloysio de Azevedo. E precisamos também ver o filme. Ele está disponível na internet, aí no YouTube, com o nosso saudoso Armando Bogos, para a gente entender. Nós ainda estamos ali, no Curtiço de Aloysio de Azevedo. Nós ainda temos um corpo intermédio pobre que quer ser rico. Nós ainda temos pessoas pobres que têm aspirações burguesas. Então, isso faz com que o cara da carrocinha de açaí seja contra a taxação de rico. Porque ele se acha naquela condição ali. Ele é o cara do Tijuco,
como no livro Curtiço, que aspira a comprar um título de conde. E a gente ainda está nisso. E é por isso que a gente vê ainda esses emergentes defendendo com unhas e dentes esse sistema que aí está e que tentou atentar contra a democracia do nosso país. Perfeita colocação, Luiz. Muito, muito. Você ilustrou agora, né? Porque quem leu o Curtiço já conseguiu fazer esse cenário todo aí que você falou. E é isso, não tinha pensado, muito bom. Já li o Curtiço várias vezes e é verdade, assim, muito, muito boa ilustração, é isso mesmo. Assim, o Luiz já até adiantou, assim, a minha última pergunta que eu ia fazer para vocês, dessa importância da gente estar sempre discutindo, né, e trazendo à tona essa questão que a gente está falando aqui hoje sobre os atos antidemocráticos, né, da gente estar sempre colocando inclusive, essas mesmas pessoas estão declarando, né, que estão sendo perseguidas por esse governo. Não é perseguição, o Luiz falou muito bem, né? É punir porque eles praticaram um crime previsto em lei, e eles serão punidos à medida da lei, né? Então, eles não estão sendo perseguidos. E aí ele já até disse, né, qual é a importância da gente discutir isso. Exatamente para a gente não esquecer, né? E aí eu queria fazer essa última colocação aqui para os três, quem quiser falar, dessa relevância da gente. Porque, assim, uma pessoa me mandou uma mensagem falando assim, vamos fazer um card para a gente distribuir no WhatsApp, falando sobre o golpe e tal, fazer um memezinho. Aí eu falei assim, não, eu acho que a gente pode fazer uma coisa melhor. E aí foi quando eu pensei da gente fazer o videocast, né, da gente discutir isso, porque eu acho que é muito mais relevante a gente discutir com argumento, com pessoas que têm conhecimento, né, que são de várias áreas. O Luiz está nessa militância há muito tempo, é uma pessoa que tem muita vivência, né, nessa questão de democracia, né, de dois pesos e duas medidas, né, Luiz? Me corte se eu estou falando alguma besteira, né? De leis que funcionam de um jeito para um e de outro para outro. O Alan, que é um historiador, né, que é doutor, que já vem estudando principalmente história de África há muito tempo. A Ângela também, que é uma militante. Então, assim, eu pensei assim, vamos discutir com pessoas que têm algo a acrescentar, né? Não basta a gente ficar distribuindo cardzinho no WhatsApp, que isso vai, né, se perde. Eu acho que é muito mais relevante a gente discutir e acrescentar coisas, né? Argumentos, conhecimento. Você vê, o Luiz citou o Curtiço. Quantas vezes eu já li o Curtiço, mas eu nunca tinha parado para colocar, né? Para fazer esse cenário, como o Luiz falou. Então, como é gostoso e interessante a gente discutir e ouvir as pessoas, né? Eu acho que o que está faltando um pouco é esse ouvir, né? É ouvir o que o outro tem a dizer, o que o outro tem a acrescentar na sua história. E aí eu queria fazer essa pergunta para vocês: por que vocês acham que é tão importante a gente constantemente estar levantando essas bandeiras? Vai falar? Quem vai falar? Ângela? Ângela. Pode falar, Alan. Fala aí que eu gosto de te ouvir. Não, assim, tem a questão que o próprio Luiz... Não, obrigado, Ângela. Que o próprio Luiz falou de estar sempre da questão da memória, de estar falando a parte histórica dos acontecimentos, da parte, digamos, não tão bonita da nossa história, isso é... E agora, a questão de estar debatendo, de estar o tempo todo agora falando da questão do golpe, que é a temática nossa hoje, é que isso não pode cair no esquecimento e também, e muito menos pode passar a ideia de que tudo é permitido, tudo é possível, tudo é feito e nada acontece. A gente já traz historicamente que a gente tem mania de fazer lei para inglês ver, né? Isso vem lá da escravidão, a lei de 31, né? Em que
ela é aplicada a membros da nossa sociedade, da categoria, digamos, né, trabalhadora, mas isso não é aplicado a essa elite e se colocar a questão da cor da pele, então aí a gente, né, o branco sempre safa, o exemplo que o Luiz deu é singular nesse sentido, que demonstra exatamente como a nossa polícia age em relação ao cidadão. Primeiro, ele enxerga a cor da pele. Se essa cor tiver uma mina mais escura, for uma pele preta, aí a coisa não quer saber. Você já leva um pontapé e depois a gente vai ver o que acontece. A questão de estar debatendo, de estar salientando, sempre estar trazendo à tona e aprofundando a discussão, no sentido que, se você faz determinada coisa, existe uma consequência. Numa democracia, como a gente falou inicialmente, nem tudo é permitido. Existe o direito, né? Existem as limitações, existe todo um aparato, porque a gente não pode, hoje com a internet, parece que foi tudo liberado, que a gente pode aqui, em qualquer momento, a pessoa postar qualquer outra coisa, a gente chega naquela postagem que não vai agredir a pessoa. Isso não é assim. E parece que a ideia do 8 de janeiro do ano passado, parece que foi isso. Parecia que a pessoa, de certa forma, estava na internet. Na internet pode-se tudo, então pode-se quebrar tudo. A gente pode atacar as instituições que são os pilares da nossa democracia. Então, e a democracia, é bom salientar isso, ela tem que ser, a cada dia, protegida, resguardada, né? E nessa defesa da democracia, a gente vai avançando, a gente vai melhorando o aspecto da nossa democracia. Hoje, por exemplo, a sociedade ela vai avançando. Né? Então, certas coisas que a gente fazia há pouco tempo atrás, hoje já não é bem vista. Né? A questão do politicamente correto, vem... Né? As piadas que eram feitas, digamos, com a minoria da sociedade, né? Com os descendentes ex-escravizados, com homossexuais, né? Eu fui criado em ambiente, criado no sentido assim, a gente estava num bar e né, falava assim, contava-se piada, né, com teor racista, homofóbico. Hoje isso não é, isso demonstra o quê? Que a gente está caminhando, deveríamos estar bem mais à frente. A gente ainda a gente dá um passo e infelizmente os últimos 4 anos a gente houve na nossa sociedade um retrocesso muito grande. Eu não sei também se é retrocesso ou se apenas evidenciou o que sempre foi a nossa sociedade, né? Aquela coisa adormecida, a gente dá em vários momentos, a gente passa a ideia que precisava de alguém que falasse aquilo que boa parte da sociedade tinha em mente, mas não conseguia verbalizar ou praticar ações, e chegou uma pessoa que apertou um botãozinho lá, e é isso, e uma boa turma foi disso. Isso também tem uma explicação que vem lá de trás, da nossa parte histórica. Por que eu estou falando disso? Porque dessa importância de salientar esses aspectos. Porque a nossa educação, a gente há necessidade de investir em educação. Né? A gente é um processo lento, digamos, mas que a gente colhe fruto mais à frente. Mas porque a educação hoje a gente não fala mais de história. Houve uma reforma, já não era boa, e após essa última reforma piorou muito. Então, se a gente não está conseguindo mais falar isso da forma que deve ser feita, ser debatida no espaço escolar, para produzir conhecimento, se isso agora não pode mais, a gente tem um espaço, e a gente tem que o espaço que a gente ocupa, a gente tem que tentar levar essas informações. Então, está falando da democracia, do ataque que ela sofreu, ou dos ataques que essa democracia vem sofrendo a cada vez que a gente dá um avanço, que essa democracia avança, isso é importante, porque a gente não pode deixar isso nunca cair no esquecimento. Isso mesmo, obrigada. Ângela, quer uma palavrinha?
Bom, eu gosto de ouvir o Alain, né? Ele tem uma erudição, mas fala isso com uma tranquilidade. Foi muito bom, Alain. Eu acho que nessa questão aí do 8 de janeiro que nós estamos falando, primeiro, eu acho que as pessoas que foram para lá tinham certeza da vitória. A derrota não estava sendo cogitada, porque eles achavam que tinham um apoio do Exército, até porque havia toda aquela simpatia nos acampamentos, em frente dos quartéis, etc. Então, eu acho que eles foram para lá para tomar posse. Não acredito que a derrota fosse uma possibilidade aventada pelas pessoas que estavam lá. E esse coitadismo que acontece depois do 8 de janeiro, com a punição das pessoas que estavam lá praticando um ato terrorista, sim, porque terrorismo é exatamente isso: destruição do patrimônio público, tentativa de desestabilização da democracia e golpe de Estado. Então, é muito grave o que as pessoas estavam fazendo lá. Tenta-se minimizar isso, mas é preciso que se diga, e é preciso a gente ter essa perspectiva histórica de que o que aconteceu foi uma tentativa de derrubada violenta de um governo democraticamente eleito. Tem uma gravidade muito grande. E essas pessoas são exatamente as pessoas que, pegando aí a fala do Alain, que hoje em dia se ressentem de não poderem mais fazer esse tipo de piada que se fazia. Ah, mas na escola era assim, era tudo bem. Não, não era tudo bem. Não era tudo bem uma menina crescer passando ferro no cabelo, para o cabelo poder ficar liso, fazendo coisas terríveis consigo mesmo para poder parecer mais branca. E isso persiste. Outro dia, conversando com uma criança negra, ela me falou que ela não é preta, ela é morena, não preta. Então, por que isso? Por que ela não quer dizer que ela é preta? Porque a sociedade mostrou para ela o que eles acham de um preto. Então, ela foge de ser o que ela é, porque não tem conhecimento da história, do que ela viveu, do que significou o povo dela. Se você. A gente tem a impressão, assim, pela história, que eu, por exemplo, estudei na escola, que o escravo não tinha nenhum passado. Quando ele chegava aqui, ele não existia no mundo. Ele chegava aqui e começava a vida a partir daquele momento. Enquanto hoje em dia, a gente sabe que a gente tinha grandes civilizações, a gente tinha culturas, e a cultura era tão forte que ela persiste e marca a nossa cultura, apesar de ter sido uma população escravizada. E que fique bem claro, esse legado não é da escravidão. Esse é o legado de pessoas que foram escravizadas e que deixaram todo esse legado para a gente nessa cultura que o país tem, na música, em tudo isso, na fala que a gente tem, na culinária que a gente tem. Tinha que ter uma força muito grande nessas pessoas e uma cultura muito grande nessas pessoas para poderem fazer a transmissão de tudo isso. E são essas as pessoas que são consideradas pessoas menores do que as pessoas que estavam lá fazendo aquele ato. As pessoas que estavam fazendo aquele ato são pessoas que acham que são a elite da sociedade, e é o pessoal de bem. Aliás, esse negócio de pessoa de bem mata de medo qualquer um hoje em dia, né? Falou que é pessoa de bem, eu corro, né? E essas eram as pessoas que estavam lá. Então, ninguém na cabeça daquelas pessoas cogitava que poderiam parar na cadeia. Ninguém cogitava isso. Ninguém cogitava sequer que não tinha o direito de fazer isso. Quer dizer, você tem uma eleição, você se recusa a aceitar o resultado dessa eleição, que a gente ganha no Executivo, mesmo com todas as pessoas que eles elegeram para o Congresso, os vereadores que eles elegeram, com tudo isso, ninguém consegue fazer uma análise global do que foi essa eleição, de onde é que foi que ganhou e perdeu. Só sabe que o comunismo voltou, vão tirar a propriedade das pessoas, que era isso que se falava aqui, não é? Que quem tira a propriedade das pessoas é banco.
O governo popular faz Minha Casa Minha Vida, o governo popular dá casa, não tira a casa de ninguém. Mas a história que corria era essa. Então, pessoas se assustaram bastante com isso, acreditaram nisso, e aí foram lá apoiar isso daí, e veja no que deu, não é? Foi isso. Agora, eu acho que depois disso consumado, agora o peso da lei, para que a história não permita que aconteça de novo, não é, Luiz? Sim, com certeza. Com certeza, com certeza. Realmente, a dificuldade maior é que quanto mais o tempo avança, mais as memórias são frágeis. Então, o que acontece? É sim uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade de quem faz política, manter sempre a lembrança, isso é importante. Daí, o motivo pelo qual o governo quis criar uma data. Nós criamos data para quê na história? As datas são criadas para que não se esqueçam. Então, existe sim um componente de tipo memorável. E é por isso que o 8 vai passar a ser calendário, isso precisa estar nos livros de escola, tá? Isso precisa ser contado nos livros de escola, é uma responsabilidade nossa, enquanto sujeitos políticos, de discutirem essas coisas, principalmente em cidades pequenas, municípios pequenos. Nós só conseguiremos... Eu vivo muito... Hoje, atualmente, eu vivo na ponte aérea entre a Paraíba e o Rio de Janeiro, né? Já estou há um ano nesse vem e vai. E o que acontece? Eu vejo muito a diferença, né? Eu sou sociólogo de formação, eu vejo muita diferença no Nordeste. O Nordeste, obviamente, ele vai mudar de postura, já está mudando de postura do ponto de vista econômico e tudo mais, mas principalmente do ponto de vista do desenvolvimento humano, né? O Rio de Janeiro ele está estagnado há muitos anos, está estagnado há muitos anos, não por uma questão, por exemplo, de indústria, que as indústrias estão indo embora. A dificuldade que passa o Rio de Janeiro hoje é uma dificuldade política do ponto de vista da capacidade de leitura que o cidadão tem daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, o que acontece? É muito importante, eu sempre digo isso nas viagens e tudo mais, quando a gente fala de política, para mim, a mensagem mais importante que foi dada por esse governo, a mensagem mais importante que o governo Lula deu foi a subida da rampa. Nós só mudaremos o contexto político local, o município pequenininho, o município de 20, 30, 40, 50 mil habitantes, quando a gente entender a importância daquela mensagem da rampa, quando o Lula subiu a rampa, ou seja, diversidade. Nós não podemos continuar achando que nós, formadores de opinião, intelectuais, aposentados, podemos guiar a mudança e fazer uma revolução. Porque, obviamente, você tem uma maioria vulnerável, e quando eu falo de vulnerável, na minha experiência, que sempre trabalhei com projetos na área de gênero, quem faz a diferença na política hoje são as mulheres, e são as mulheres vulneráveis, porque as mulheres são mais responsáveis que o homem do ponto de vista do voto, e são menos promíscua eleitoralmente. Então, enquanto nós não formos capazes de incluir quem está na periferia, ou seja, colocar para dentro, né? Existe uma diferença entre inclusão e integração, né? O que a gente precisa fazer é incluir mulheres de todas as vertentes, incluir a população das religiões de matrizes africanas, incluir também os evangélicos que estão aí no progressismo. Existem muitos evangélicos envergonhados de não poder exprimir um pensamento progressista em função dos pastores que os oprimem. Então, a subida do Lula na rampa do Planalto, onde nós tínhamos um portador de necessidades especiais, uma mulher trans, um negro e um índio, a realidade local só vai ser mudada quando ela for contemplativa, ou seja, quando a gente conseguir incluir essas pessoas. Porque, do mais, nós nunca teremos força numérica para resolver e para mudar essa situação local, né? Quero agradecer a todos vocês a oportunidade e acho que isso aqui, Paula, é realmente um espaço fantástico para que a gente possa falar de outras coisas, né? Sempre que precisar,
eu estou aqui para estar colaborando e aprendendo também com vocês, tá bom? Boa noite a todos vocês aí. Muito obrigada, Luiz, Ângela, Alain. Muito feliz, porque é isso, né, Luiz? Eu acho que a gente tem que sair das nossas bolhas, né? E ir avançando, né? E criando. Sair das bolhas, né? Estamos dentro de bolhas protegidos e a gente tem que estar mais perto das pessoas, né? Porque a gente só cria essa rede estando perto das pessoas. A gente faz esse videocast não porque a gente acredita que essas falas possam chegar até as pessoas. Nada que um abraço e estar perto delas pessoalmente é bem melhor, né? Mas pelo menos assim, falas tão importantes como você diz, né? Quando você lembrou da subida do Lula, aquilo foi lindo. Eu acho que quem não chorou, assim, a gente chorou, entendeu? Porque foi lindo mesmo. Quando começou a entrar as pessoas, eu entendi perfeitamente qual era a mensagem que ele queria passar. Talvez outras pessoas não tenham entendido e passem a entender agora se escutar o nosso videocast, né? Se ver e se replicar, né, para outras pessoas. Então, assim, fico super feliz de ouvir as histórias da Ângela sobre ditadura, porque as pessoas não têm noção de que a ditadura é um Estado antidemocrático, né? Eu acho que as pessoas pensam ditadura e democracia, e é um Estado não democrático. Muito feliz, obrigada, Alain, por dividir também o seu conhecimento histórico com a gente. Então, assim, fico muito feliz por vocês terem aceitado, terem guardado um tempinho aí da noite de vocês para a gente. O comitê agradece, os nossos espectadores agradecem, e a gente está de coração cheio, tá? Obrigada, um beijão para todo mundo. Tchau. Tchau.